Olá, você que nos assiste, está começando mais um TVL Esporte. No programa nós vamos discutir amplamente o basquetebol de Blumenau, que está na Liga Nacional, brigando pelas primeiras posições na tabela, parte de cima na classificação, já projetando o mata-mata, que é a próxima fase da Liga Nacional de Basquetebol. Por isso eu convidei aqui no programa a Laís, que é da seleção brasileira, de novo foi chamada, e a experiente Karina. Prazer, Karina, ter aqui conosco. Prazer é meu, obrigada. Laís. Prazer, muito obrigada pelo convite. Pois é, eu estive no jogo, o último, né? Contra o bom time de Campinas, jogo equilibrado, chegou a dar empate no tempo normal, 76-76. Depois, na prorrogação, as campineiras desandaram e ganharam o jogo. Com a tua experiência, Karina, esse foi um jogo, digamos, diferenciado em relação aos demais na Liga? Foi um dos jogos muito bons que a gente fez, assim, né? Principalmente pela recuperação ali no final, né? Que parecia que o jogo estava definido já e a gente se recuperou, conseguiu empatar. E aí, infelizmente, elas foram melhores que a gente na prorrogação, né? E aí venceram. Eu não sei se na prorrogação, digamos que sim, foram melhores porque ganharam o jogo. Mas eu tinha uma camisa número 7 lá e uma outra argentina. O arremesso de 3 não perdia uma, impressionante, né? A Ariadne, né? Tava num dia inspirado. Ela tava muito bem. A cubana, né? Isso, a Ariadne. A Paty também, acho. A Paty tinha também um trio tem ali um aproveitamento muito bom. Mas na prorrogação que definiu mesmo foi a Babi, né? Que chamou a responsabilidade ali, fez umas 4 bolas, veio eu do acho banco, difíceis. Né? Sim, tinha uma que entrava para fazer os 3 pontos, depois saía. Ela? Como é que chama? Acho que foi a Paty, né? Foi que a Paty, estava chutando mais assim. Ela era mais 7. de 2, tá, a Babi. Então, e por falar em 2, teve um lance, Laís, de vocês, que era por detalhe, essa bola não entrou, e aí na saída, eu acho que foi no finalzinho de um quarto de jogo, né? Que aí elas vieram e fizeram de 3. Foi o final do segundo quarto, é. A gente estava com a posse de bola e aí precipitamos um pouco o arremesso, né? Só que ninguém parou ela e ela chutou. De lá. Pois é. E tem um treinador também que sempre experiente, você que jogou em várias equipes, conhece bem o Veldramini, né? Veldramini? Eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele. Mas contra ele jogou algumas vezes, né? Sim. Então, estrategista, sim. Enfim, é um investimento também, mas foi uma partida brigada. Você chamou a atenção, né? Eu estive lá assistindo o jogo, Laís, motorzinho correndo o tempo inteiro. Não é à toa que está na seleção, né? Agradeço por isso, mas talvez só um pouco da minha velocidade não adianta muita coisa. Tem que dar um jeito de fazer de tudo para poder ajudar a equipe. Eu fiz a referência a você porque você está aqui. A Karina também não precisa de comentários, já é conhecido no basquetebol, mas a equipe no todo, né? Foi uma equipe aguerrida, jogou junto, naqueles detalhezinhos lá da sorte da adversária, do erro de Blumenau que resultou nessa vitória. Mas olha, por alguns instantes a gente está vendo aqui os lances da partida, né? E aí a gente pode, com base nisso também, né, fazer uma análise mais profunda. Camargo, como é que é, Karina? Camargo é exigente ou é... Ele mas ele é mais paizão, assim, eu diria. Acho que é a palavra que define, né? E é o que a gente gosta nele, né? Que você deixar a gente tranquila para trabalhar e fazer o que a gente sabe de melhor e incentiva muito, né? Tá sempre positivamente, assim, estimulando a gente. Quando precisa cobrar, também cobra, né? Não é o papel não é porque é paizão que não vai dar uma bronca. Até faz parte, né? Quando no vestiário, né? Às vezes, dependendo do jogo. Ele é amoroso, então isso facilita. Vocês falam o pai da maneira carinhosa de tratar, mas ele tem a Mariana aí que é filha mesmo, né? Sim. Como é que é lidar assim, pai e filho? Eu já vi várias situações, né? Faz 3 anos que eu tô aqui, assim, já acompanhei várias, assim, mas eles já passaram aquela fase difícil, eu acho, né? Do começo, não precisam provar nada pra ninguém, entendeu? Pra vocês que tem um treinador... A gente até esquece às vezes, não tem... Normal, na verdade, a Mari é uma outra atleta como qualquer um de nós e o Camargo é nosso técnico, não tem privilégio, não tem isso, então tranquilo. E ela também tem uma relação muito forte com o time, né? Sim, joga muito bem, né?
deixa, bem, tá não muito deixa tempo. dúvidas, né, É. com relação... Aliás, o time está bem unido, né? Tá. Às vezes essa é a justificativa da equipe se dar bem, estar nessa posição aí. Tá o quê? Em quinto lugar agora, né, na liga? A gente tá em quinto, Tá em quinto. Brigando pela quarta. Brigar né? pelo quarto, é. Isso, mas tá em Eu tenho quinto. aqui 27 pontos, né? É, isso aí mesmo, 27. 27. Com possibilidade de 29, né, no próximo jogo. Próximo jogo, quinta-feira, aqui em Quinta-feira. Blumenau. Diante da Uninassal. É equipe pernambucana, né? Isso, de Pernambuco. Dá pra fazer os Vai ser um pontos jogo aí, bom, né? vai ser Vai um ser jogo jogo bom. bom de novo. A gente, Novamente. sem desmerecê-las, né, deixamos de ganhar lá, porque a gente estava com o jogo na mão, e aí Sim. fizemos uma bobeira, e elas abriram no último quarto, e a gente não conseguiu recuperar mais. Mas a equipe delas reforçou, assim como a nossa também, né, então vai ser um jogo bom de ver. Pois é, eu falei que tinha 27 pontos Blumenau, 58,8% de aproveitamento em 17 jogos. Certo. Se a gente olhar na tabela de classificação, o SESI lá de Americana tem 26, 62% de aproveitamento, mas tem um jogo a menos em relação Isso. ao Blumenau, mas É. tem um jogo a cumprir. Tem algumas equipes que ainda vão jogar 2 jogos, né? Se fosse hoje na posição de tabela, no mata-mata daria Blumenau e Americana, né? Se fosse... A Americana... O SESI, tu disse? É. O SESI de Araraquara, né? De Desculpa. Araraquara, tô Não, confundindo é, aqui. tinha a equipe de Americana antigamente, né? de Araraquara. Mas seria quarto contra quinto, é. Isso aí. Seria esse o confronto hoje, Isso, Santo então. André tá em Direto. terceiro, né? Aham. Quem está lá em cima, disparado, é o Veracruz, Isso, não perdeu que nenhuma. jogou aqui, não perdeu nenhuma, tem 100% de aproveitamento. Sampaio, né, que no ano Sampaio também passado não fez sai frente para Blumenau naquela reta final também, né? Sim. 29 pontos, está em segundo lugar na liga. Bom, dessas equipes, todas que estão aí na disputa, 8 vão se classificar. Então, o Blumenau está classificado, independente desse próximo jogo. A questão é ficar uma posição mais confortável para trazer os jogos decisivos, né? O jogo ou os jogos, que vai ser um lá, segundo aqui. O sistema, né? O sistema de cruzamento é a Se equipe for com Araraquara, sim. pior classificada, né? Joga o primeiro jogo em casa. E aí os outros 2 jogos são, se necessário, né? São na equipe melhor classificada. Então, Daí a importância de ficar numa posição mais Melhor acima pra- na tabela, porque daí o que vai acontecer? Faz o primeiro e, se necessário, o segundo jogo em Blumenau. o segundo e o terceiro, daí no É. caso, né? A gente faria o primeiro, né, na Fora. casa do adversário, e aí o segundo e o terceiro, se necessário, Isso, traria isso. para casa. Eu Isso, quis dizer isso entendi. Eu tô- jogos aqui em Blumenau. Olhando ali para essas cenas, eu vejo que tem pouca gente. Só os apaixonados estão no basquete. Um jogo como esse, que a gente está vendo os melhores momentos aí, inclusive entrega do destaque aí para a menina do Veracruz de Campinas, destaque do jogo, passado vencido pelas campineiras em cima de Blumenau. O que a gente percebe, pouca gente no ginásio. Eu disse, são os apaixonados, familiares, Blumenau brigando na ponta de cima da tabela. Você que está aqui há quanto tempo? 3 anos, Karina? 3 anos, é a minha terceira liga. Então, o que está faltando para esse torcedor, para esses amantes do esporte, irem ao ginásio e incentivar o time de basquete de Blumenau? Não sei, a gente tem essa torcida fiel aí que está sempre aí, né? Principalmente os pais das meninas mais novas, né? Da associação, e tem o masculino, vem também, os pais dos meninos que a gente vê lá pelo uniforme, né? Que eles vestem. E não sei, acho que talvez quando a gente chegar, né, nos playoffs, a esperança é de que as pessoas se animem mais, né? Que elas apareçam. Acho que o vôlei foi um pouco assim, apesar de ter um público muito maior, né? Mas quando eles chegaram na semifinal ali, que o público ginásio lotou. viu que tinha chance de chegar, o ginásio encheu, né? Pois é, mas nós vimos na Liga Nacional de Futsal no ano passado, né? Agora esse ano já está reagindo, torcedor em grande número, tanto lá no ginásio do SESI, na Liga Nacional, ou na divisão especial do futsal no Galeão. O torcedor tem ido em grande número, é outra modalidade, né? Mas enfim, é também muito mais popular do que o basquete no Brasil. Mas o que se espera de fato é que o torcedor vá ao ginásio. Por falar no futsal, o futsal de Blumenau jogou em São Francisco do Sul na manhã deste domingo, venceu São Francisco por 3-2 na divisão especial do futsal, e a equipe de Blumenau, treinada pelo Xande Melo, está com 10 pontos, em quinto lugar, portanto, nessa divisão especial. No dia 9 de julho
joga ainda pela divisão especial na Arena em Jaraguá, diante do Jaraguá, mas antes, domingo, dia 30, o jogo vai ser às 18h30, fora de casa, contra o Joinville, contra o JEC, partida válida pela Liga Nacional. E por falar em futsal, as Leoas da Serra, de Lages, venceram ontem o Naval Carneiro, da Espanha, clube vinculado ao Real Madrid, por 3-1 no tempo normal, 2-1 na prorrogação, e as meninas de Lages conquistaram o Mundial Interclubes de futsal feminino. Não é pouca coisa. Né? Nem sabia. Coisa. De Lages, um time catarinense campeão do mundo de futsal. Que legal. Mais de 4.000 torcedores estiveram lá no ginásio João dos Minhosos. É uma final de mundial, sim, então claro. O torcedor vai por si só, né? Aí não dá para brigar. Mas eu estou falando das meninas, porque nós tivemos agora também a seleção brasileira jogando a Copa do Mundo. O Brasil acabou eliminado neste domingo, depois do empate 1-1 com a França, 1-0 na prorrogação, e o Brasil acabou eliminado. Vocês viram o jogo? Eu vi, torci bastante, muito. Eu também. Uma pena. Jogaram muito bem, então de parabéns pelo trabalho que elas fizeram, com pouco tempo de preparação comparado com as outras equipes que a gente ouviu, muito, né? Realmente. Foram guerreiras. E ainda por elas serem mais velhas, ainda entra naquilo que ela teve na entrevista que ela falou. Então acho que elas foram bem fortes. Pois é, para quem não viu ou não ouviu, a Marta, depois do jogo, ela comentou que está terminando a era da Formiga, da Cristiane, da Marta, e que está na hora de renovar e de investir. Acho que pela primeira vez o brasileiro, a brasileira, torceu para a seleção feminina para valer. Parou na frente da televisão, ficou ligada nesse jogo. E que pena que aquela bola não entrou, que a menina lá da França tirou em cima da linha. Queria tanto, ela estava jogando tão bem. Tá mesmo, merecia ter feito um gol, tadinho. E aí toma um gol de bola parada, faltou atenção, sabe? Parece que falta maturidade, experiência, não pode acontecer. O forte da França era, né, o cruzamento. Eles falaram durante o jogo todo, né? Todo. Que era bola cruzada, bola alta. Bom, nós vamos fazer um intervalo, meninas, e depois vamos retomar essa nossa conversa aqui. E nós vamos falar mais sobre esse jogo de quinta-feira. Quem sabe, né, quem nos assista aí se anima e vá ao ginásio dar aquela força para vocês, porque, repito, uma vitória consolida uma melhor classificação, quem sabe em 4º lugar nessa tabela de classificação, para depois fazer a fase de mata-mata com a vantagem de jogar o segundo e, se necessário, o terceiro jogo em Blumenau. Vamos ao intervalo. Fique ligado, porque logo, logo estaremos de volta. Até já! Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Agora, todo dia, à 13h, tem programa inédito na TVL. No domingo, você assiste o Fala Vereador. Segunda-feira, tem TVL Esporte. Terça é dia de TVL Comunidade. Quarta-feira, acompanhe o Nossa Gente. Quinta, tem TVL Cultura. Sexta-feira, Justiça Legal. E sábado é dia do resumo da semana. Fique ligado na TVL. Agora com programas inéditos todo dia, à 13h, e com reprises durante a semana. Programação completa no site da Câmara. TVL. Informação e prestação de serviço para você, blumenauense. Acesse o portal da Transparência da Câmara de Vereadores de Blumenau. No portal estão todas as informações sobre os recursos públicos administrados pelo Poder Legislativo da cidade. Contratos, remunerações, despesas detalhadas dos gabinetes, vídeos na íntegra das licitações e muito mais. Tudo de forma clara, objetiva e de fácil compreensão. Acesse o portal em camarablu.sc.gov.br/transparência. Exerça o seu direito de acesso às informações públicas.
Câmara de Vereadores de Blumenau. Compromisso e transparência com o cidadão. Estamos de volta na sequência do TVL Esporte. Minhas convidadas hoje, a Laís, jogadora de Blumenau, da seleção brasileira. A Karina, que é ala pivô também de Blumenau, 3 anos já vestindo essa camisa de Blumenau. Você é catarinense, né? Eu sou Mané, da ilha. Da ilha, terra do Guga? É, terra do Guga. Até falavam que era parecida com ele antigamente, por causa do cabelo, não sei. E você já esteve aqui e me contou que é do ABC, né? Já Sim. jogou lá no São Bernardo. Bernardo. Isso. Vocês chegaram a jogar juntas antes ou só contra nessa trajetória? Não, só Só num contra. evento teste na seleção, né? É. Que a gente foi a primeira Fomos vez. juntas, foi o único. É. É que eu sou novinha, mas caso contrário, só contra. Pois Sua novinha se chamou de velha? Foi Não, isso? Hein? é Não a tô mais nova entendendo. do nosso time. Pois é, mas você está há bastante tempo no basquete, né? Jogo desde os 11, né? Tô com 40, tô com 29 anos. Não é pouca coisa, né? Não Já é. fez bodas de prata. É, de verdade. E está pensando em parar ou não está no teu planejamento isso? Eu falei que eu vou um ano de cada vez. Quando acabar, daí eu vejo como eu tô e enquanto eu... Você começou jogando aonde lá em Floripa? Eu comecei na Ilase e depois eu fui pra BB. Um time, foi o primeiro estadual, né? E que eu depois você disputei. rodou o Brasil. Rodei, fui bastante lugar já. Fui pra São Paulo, primeiro Jundiaí, né? Foi a primeira equipe. Aí depois eu voltei pra casa, voltei pra São Paulo, fui para os Estados Unidos, quase 5 anos. E aí joguei em vários clubes, Guarulhos, Catanduva, Ourinhos, Americana, Santo André, no Sampaio. E aí, os 3 últimos anos aqui em Blumenau. E qual foi a tua principal conquista nessa carreira de quase 30 anos? Bom, nós fomos campeãs em Americana, assim, acho que foi o título, aquela equipe, é uma equipe que eu guardo com muito carinho. E em terceiro lugar, apesar de ter sido um terceiro no Pan-Americano, assim, eu tenho muito orgulho de ter representado o Brasil, ter conseguido uma medalha no Pan-Americano, então acho que são as duas. E um vice-campeonato que eu tive no universitário, nos Estados Unidos, no Junior College também, que foi por um ponto no final, assim, o único jogo que a gente perdeu o campeonato inteiro, então foi um título, apesar de não ter sido um título, foi um vice, mas também tem um carinho muito grande por aquele campeonato. E toda a experiência que você adquiriu lá na terra do basquetebol, né? Sim, aprendi muita coisa lá e foi bem na época de transição que o basquete estava passando, assim, a minha posição principalmente, né, que antigamente jogavam-se 2 pivôs dentro do garrafão, era só aquela coisa limitada, né? E aí quando eu voltei dos Estados Unidos, eu já estava jogando como eu jogava lá, que era aberta, né, com mais espaço, com outra função diferente de só aquela coisa que pra mim, porque eu não sou tão alta assim, né, uma pivô tão alta, então dificultava. Agora com podendo usar a minha velocidade, melhorou bastante. Karina, e diferentemente daqui e no Brasil, ginásio nos Estados Unidos sempre cheio? Olha, os 2 primeiros anos que eu joguei lá era o oposto, o feminino lotava e o masculino não ia quase ninguém, naquela faculdade, né? Aí depois a gente foi para uma outra... Você fala do basquete universitário, né? Isso, e aí na outra... o pessoal acompanhava bastante lá da cidade, eram cidades do interior, assim, né, cidades menores. É porque eu falei da terra do basquete, a NBA é fortíssima, Sim, né? Então... sim, lá eles acompanham, são apaixonados, né, De verdade. Sim, é como nós aqui pelo futebol, né? Sim. Isso. Ou estou enganado? Não. Porque lá ainda tem beisebol, tem o futebol americano, tem outras coisas. Eles vão por temporada, né? A temporada do basquete, todo mundo tá com basquete. Temporada do futebol americano, e aí eles vão se dividindo e assistem tudo lá. Realmente são... Laís, você já me contou, mas para quem não assistiu outro programa que você esteve aqui, você, seleção, São Bernardo, Blumenau, onde mais? Não, eu não joguei muito assim. Só quando eu era bem novinha, que eu joguei por um clube chamado Jacareí. Mas era bem novinha, eu só jogava a federação. Pois é, Liga bem novinha, que principal idade é o você do tem segundo agora? ano. Hã? Que idade você tem agora? Eu tenho 20. Então, novinha. tem muita coisa aí pra... Seleção principal, essa é a minha segunda. Aí, não passei por tantos lugares igual a ela. Não Mas cheguei você tem assim. 20, ela tem 41, ixi, se acompanhar os passos dela, ela Nossa, tem mais 20 eu anos quero pela chegar frente. assim, com os 40 eu estiver jogando bem assim, tô ótima, tô feita. Olha, só que Deus te ouça, né? Amém.
E com a camisa da seleção. Nós estávamos falando aqui no final do primeiro bloco sobre o que disse a Marta depois do jogo da eliminação do Brasil, quando perdeu para a França, no Mundial Feminino de Futebol, que ela falava, fazia referência ao Guga, né? Que ele ganhou e o tênis no Brasil parece que, né? Parou. Deu aquela... Porque todo mundo saiu comprando raquete. Lá em Florianópolis, então, nem se fala, né? Quando o Guga foi campeão lá na França. Assim, no basquete, você que está mais tempo nessa modalidade, teve a era Hortência, Paula, Janete e agora? A gente carece de ídolos, né? Essa que é a verdade. Foi com a mesma coisa, o Guga se tornou um ídolo e impulsionou o tênis, né, no Brasil. E essa geração que foi campeã mundial, né, comemorando 25 anos de título, né, de campeonato mundial. E acho que está faltando isso mesmo, assim. O esporte de rendimento, ele depende de títulos, né? Ele depende, vôlei, tanto tempo em alta, porque todo ano conquista um título e está sempre lá, né? Então, a gente também, né, tá carecendo, né, de um novo ídolo. Você tem essa oportunidade, as meninas que jogam contigo na seleção brasileira, daqui a pouco, né, surgiu um ídolo aí que possa atrair o torcedor, despertar uma conquista de vocês com a seleção. Você vai ver como vai alavancar o basquetebol. Tomara. Deus queira que sim, né? Que apareça alguém aí que... Na verdade, a equipe toda, que seja um conjunto bom, novamente, para chegar lá no topo das competições e o basquete voltar a funcionar muito bem, como já foi um dia, aqui no Brasil. Porque é interessante, emocionante um jogo de basquete, né? Cada segundo pode se decidir um jogo. Você lembra disso que perdeu o campeonato por causa de um ponto na última bola, né? Só acaba quando acaba mesmo, a gente fala. Só quando porque não dá pra saber. Segundos é uma eternidade. Você já me disse que é corintiana. Você, Karina? Eu sou havaiana. Não podia ser diferente, né? Por favor, não é nada de Figueira aqui. Então, pausa no Campeonato Brasileiro da Série A e também da Série B. Eu estou falando porque aqui nós temos Criciúma e Figueirense que disputam a Série B. Temos Chapecoense e o Avaí na Série A do futebol brasileiro. Mas nós temos aqui, a partir de agora, um time nos representando na continuidade do brasileiro da Série D. O Brusque, que ontem eliminou o outro catarinense, o Ercílio Luz, ao vencer por 2-0, gols do Júnior Pirambu, que já passou pelo Metropolitano, e o Matheus. A vitória deu a classificação ao Brusque, que segue na Série D e já a partir do próximo final de semana enfrenta o Boa Vista, do Rio de Janeiro, na sequência, na próxima fase dessa competição. Na Série B do Catarinense, o Beck foi a Itajaí no domingo pela manhã, perdeu o jogo lá para o Almirante Barroso por 1-0. O Almirante, que é o líder desse campeonato. O Beck volta a campo no próximo domingo, dia 30, lá na cidade de Concórdia, quando enfrenta o Galo do Oeste, lá o Concórdia. E na Copa América o Brasil deslanchou, né? Meteu 5 no Peru e ainda se deu o luxo de perder um pênalti no finalzinho. Viram o jogo da seleção brasileira? Eu vi os gols só, infelizmente estava com outros compromissos, mas... Eu vi, assisti. E aí, o time melhorou mesmo? Eu gostei até, foi bem melhor. Atacaram mais dessa vez, acho que estava faltando isso para eles. E eu fiquei torcendo pro Coutinho fazer o dele, eu gosto dele. Então, e acabou que Final ele saiu. Ele saiu, mas a seleção ganhou. O importante também é. Eu particularmente gostei do Everton, que era um clamor da torcida brasileira. Entrou bem ele. Arrebentando. Por recado, né? Assim como outros jogadores também que foram escalados e renderam. O Casemiro foi bem também, né? Muito bem. Não joga a próxima quinta-feira porque está suspenso, né? Sim. Deve voltar o Fernandinho. Quinta-feira, 21h30 na Arena em Porto Alegre. A rodada desta segunda-feira à noite define o adversário do Brasil na Copa América. Quem também venceu, né, não com placar de goleada, foi a Argentina, 2-0 no Catar, né? A Colômbia, que tem 100% de aproveitamento, está bem, o Uruguai, vamos ver o que dá com o Chile nesta segunda-feira à noite. Dito isso, então fica o convite aí, vocês chamem por favor o torcedor, como é que vai ser esse jogo da quinta-feira no Galegão, 19 horas contra as Pernambucanas. Isso aí. Vai ser um jogo emocionante, isso a gente sabe. Eu acho que a presença seria muito importante pra gente. Estimula muito a gente até olhar para a câmera, para as pessoas. Por favor, venham nos prestigiar. Antes do jogo do Brasil, dá tempo, vai assistir nosso jogo, já sai de ela feliz com a nossa vitória, vai para casa torcer pro Brasil. O apoio de vocês é muito importante pra gente, a gente conta com vocês lá. Sim. É isso aí.
Bom, Laís, e o jogo? Ela convidou o torcedor. E o jogo? Você já disse que é difícil. Vai ser... Pesou a derrota do jeito que ela aconteceu pro Veracruz ou isso não vai influenciar nesse jogo de quinta? Não influencia muito não. Nada a ver. É outra conversa. É outra. A gente fez um bom Vai ser um trabalho. jogo bom, como já falamos, vai ser um jogo difícil. Então, acho que para os dois lados vai ser bem pegado. Bem importantes também. E uma vitória garante Blumenau entre as melhores e aí depois Sim. 1 ou 2 jogos em casa. Isso. E Aí aí, vamos esperar, né? nessa tua lógica, Karina, é pro torcedor, não ter mais dúvida, aí sim vamos lotar o ginásio. É isso aí. É um pouco difícil lotar o ginásio, mas Não, mas vamos se lá, pelo triplicar menos o que nós vimos aí com o Veracruz já tá bom. já pelo tá menos ótimo. aquele lado ali, né? Se encher já ajuda. ajuda bastante. Já vi ali quase cheio, ano passado tinha bastante gente. Queria ver tudo, né? Seria lindo, que nem a gente viu no Seria vôlei. lindo mesmo. Acho que eu não sei Laís. se eu ia conseguir jogar. Fala aqui, Obrigado. não fala isso, o pessoal não vai arrepiar. É legal, isso aí eu imagino como é que é dentro, vocês ficam tão ligadas no jogo, né? Que daqui a pouco aquele aplauso, sabe? Aquela coisa do torcedor, aquele calor que vem da arquibancada. Quando elas começam, o torcedor começa de maneira coletiva, bater palmas, mexe, Sim, né? estimula. Mexe. Levanta Sim, o não astral tem do como time. não, chega a A outra arrepiar. equipe também acaba se sim. recuando. A importância da torcida. Laís, obrigado, boa sorte no jogo. Obrigada. Na seleção também. Karina, obrigado por estar aqui agradeço. também. Boa sorte nesse jogo importante Obrigada. na quinta. Karina e a Laís, jogadoras do Blumenau Basquete, estiveram conosco aqui no TVL Esporte. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue aqui na TVL, nos fazendo companhia. A todos, um grande abraço e até a próxima.